Antes da gente ir para a parte da administração, eu queria saber se tem alguém que nos visita. Se tiver alguém que esteja nos visitando, dá um sinal com a mão. Amém? Temos 2 pessoas, 3. Permaneça com a mão levantada para você receber uma lembrancinha. Amém? Glória a Deus. Como é que a gente vai dizer para essas pessoas? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre ou permaneça conosco até o Senhor voltar. Amém? Nós queríamos convidar o nosso pastor Lucas. Ele vai estar trazendo a palavra edificante. Nós sabemos que o Senhor vem usando ele e assim vai fazer mais uma vez. Amém? Estenda a sua mão para a gente orar pelo nosso pastor. Amém? Senhor Deus, papai querido, mais uma vez, Pai, nós entramos na Tua presença e nós te rogamos, Pai, pela vida do nosso pastor. Pai, que o Senhor venha trazer a Tua palavra através da boca dele. Eu sei que o Senhor já conversou com ele, já falou com ele, já direcionou ele, Pai, e nós queremos estar aqui ouvindo a Tua palavra, Pai. Seja com o pastor e que ele seja um canal de bênção sobre as nossas vidas, trazendo tudo aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso segundo culto deste domingo. Primeiro culto do mês, primeiro domingo do mês, culto de missões, e segundo culto deste domingo. Você que nos visita, nós temos aos domingos 2 cultos. O primeiro às 17 horas e o segundo às 19h30. Amém? No Ministério Nova Aliança nós seguimos essa ordem. Primeiro domingo é missões. Você que veio da Batista ou Assembleia de Deus, ou que é de lá, esteja nos visitando, normalmente Santa Ceia no primeiro domingo, né? Só que essa não é uma regra geral, nós não somos movidos ou dependentes de uma regra, né? Mas, inclusive, em algumas novas alianças, a Santa Ceia é no primeiro domingo. É apenas uma forma de nos organizarmos para melhor caminhar, orientar os membros, já sabendo o que vai ter naquele domingo. Amém? Então, esse é o culto, como vocês viram, nós oramos por Moçambique, Iêmen e os sertanejos, não é isso? Todo domingo nós temos lembrado e orado por essas pessoas, por 2 nações e um povo, um bioma, enfim, alguma região, e nesse não foi diferente. Nós somos uma igreja missionária, nós temos missionários no Brasil e no mundo, em diversas nações. Eu poderia pecar aqui se eu fosse tentar lembrar todas, mas já são algumas aqui na América do Sul, e na Europa, na África. Na África nós estamos com muitas igrejas. Então, queremos agradecer você. Toda a oferta desse domingo vai para missões, amém? Toda a oferta, tudo que você ofertou neste culto é 100% revestido em missões, assim como a do terceiro domingo é 100% revestida em atos de justiça, que é, ontem eu estive visitando ali a comunidade terapeuta Renascer 1, em Montes Altos, que é na reabilitação de homens, mulheres e crianças que estão se recuperando de drogas, do álcool, crianças abandonadas, enfim, né? Nós temos um leque vasto de tanto de missões como de ação social da igreja. Amém? Glória a Deus. O Luciano vai avisar ainda, mas eu quero só reforçar aqui, homens, próxima sexta-feira às 19h30, hoje o Data Show mais uma vez não quis funcionar, mas ele já está com o dia dele contado, em breve virá um que vai substituir, em nome de Jesus. Então não vai dar para passar o banner, mas a gente compartilha aí. Sexta-feira, 19h30, o pastor André, ali de município de Sumaúma, Ribamar Fiquene, estará ministrando a palavra. E as mulheres nos ajudem. Se o marido quiser inventar alguma coisa, não deixe. Viu? Ele, não, mulher, eu vou sexta é a bola.
Cesta não tem bola, a gente fura ela, traz aqui que eu furo. Ajuda ele com... Não, hoje eu quero olhar o menino. Diz assim, tu nunca olhou e vai querer olhar hoje? Pode ir para o culto. Enfim, sexta-feira nós nos encontraremos aqui para o nosso culto, amém? Às 19h30 aqui na igreja. Aleluia! Glória a Deus. Amados, missão cumprida é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de... Jesus, estou focado. No livro de João, capítulo número 17. João 17. E o título da mensagem é Missão Cumprida. Amém? Quando o data show não está funcionando, a gente acaba ficando mais crente, né? Porque a gente lê a Bíblia. Às vezes nós estamos acostumados a pegar carona. Então vamos lá fazer a leitura das Sagradas Escrituras. João capítulo 17, do verso 4 ao 21. Amém? Quantos encontraram, digam graças a Deus, ou aqui já. Amém. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vem de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E tenho aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tu tens é. E tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, todos nós temos uma missão. Você que entregou a sua vida a Jesus, o Senhor nos deu uma missão, um propósito para cumprir. E o livro de João, capítulo 17, é o resumo final da obra de Jesus. Jesus faz 3 orações aqui. Deixa eu olhar se é 3 mesmo. Isso. Jesus faz 3 orações em João 17. Ele começa orando por si mesmo. Depois ele ora pelos discípulos. E depois ele ora por todos aqueles que crerão no nome dele por causa de nós que pregamos o Evangelho. Uma das maiores sensações da vida é a sensação de missão cumprida, de dever cumprido. Ontem eu vi uma mulher, era por volta das 4h da tarde. Ela disse assim, ela deu uma suspirada, sabe? Ela fez assim, são 4h da tarde. Desde que eu acordei eu estou trabalhando dentro dessa casa.
Ela disse: eu vou tomar um banho e descansar, eu não quero mais nem saber de serviço hoje. Irmãos, é porque ela não tem menino, né? Se ela tivesse, daqui a pouco começa tudo de novo, né? Só os casais que não tem filho aí, ou que os filhos já são adultos, é que sabem o que é isso. Porque quem tem menino é limpando e sujando, sujando e limpando, e é algo quase que é uma bola de neve. O homem, sabe quando você termina de lavar o carro, a moto, eu não sei o que você gosta de arrumar o seu escritório, enfim, que você termina e você terminei. É uma sensação muito boa, ou vice-versa, né? O homem arrumar a casa, a mulher lavar o carro. Não tem problema nenhum, é até bom que essas coisas aconteçam para ajudar uns aos outros. Mas é uma sensação boa, irmãos. A de missão cumprida, a de completar um dever. Você que estuda, se dedica, se isola, se tranca no seu quarto. As pessoas começam a te chamar até de extraterrestre, de alienígena, do que ele come, como é que ele sobrevive, porque você não interage mais com ninguém, você bota um recado na porta: eu não estou disponível, você recebe comida por debaixo da porta, até que você vai lá olhar o resultado do concurso, do seletivo, seja o que for, e teu nome está lá, e você dá a mesma suspirada que a dona de casa deu ontem, né? É muito bom isso. Essa sensação de eu consegui, deu certo, eu cumpri a minha missão, o meu propósito. Porque nós nos alegramos em saber que fomos capazes de lograr êxito numa missão. Você começou julho e disse: eu vou perder 5 quilos. Você chegou em agosto e viu que deu certo o aeróbico aí, o funcional, a musculação, e você está fitness. Porém, amados, existe uma missão que vem antes de tudo isso. De arrumar a casa, de lavar o carro, de passar num concurso, de exercício, vem antes de tudo isso. É a missão que está aqui em João capítulo 17. É a missão que Jesus nos entregou. É a missão cristã que nós temos. Leia comigo novamente o verso de número 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus está afirmando que existe um público que vai se converter quando eu e você pregar o Evangelho. Jesus diz: Pai, eu rogo por aqueles que vão se converter quando Lucas pregar. Eu rogo por aqueles que vão se converter quando José Edinaldo pregar, quando a irmã Adriana, a Patrícia, a irmã Socorro. Eu rogo por aqueles que se converterão quando eu e você arregaçarmos as mangas para pregar o Evangelho. Essa missão, ela vem antes de tudo, irmãos. Nós só estamos aqui por causa de Cristo. Nós só respiramos e vivemos por causa de Cristo. E ele diz, verso 21, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, resumindo, Jesus diz: eles vão evangelizar, as pessoas se converterão e serão um conosco. E assim o mundo vai crer que nós somos um com o Pai e o teu nome vai ser glorificado. Irmãos, é sobre essa missão que o Espírito Santo de Deus tem me falado esses dias, essa semana, e aprove ele trazer aqui hoje neste culto. Como está indo a nossa missão de tornar Jesus conhecido? Como está indo o nosso propósito de cumprir o ID de Jesus? Eu não sei se você já parou para pensar, mas será que nós temos tido a consciência que os obstáculos ao nosso redor, eles têm como maior propósito nos desviar da nossa missão? Todos os obstáculos que têm se levantado, no final, ou seja, a sua finalidade é nos desviar do foco, da missão, do propósito de Jesus. Eu lembro de uma pessoa que colocou assim na porta da geladeira: você não está com fome, vai-te embora, não tem nada aqui para comer.
Às vezes nós estamos tão distraídos que nós acabamos achando que temos que fazer algumas coisas quando não temos. No final de tudo, o que vai importar é que nós tenhamos cumprido a missão, o propósito de tornar Jesus conhecido. Irmão, se você passar um perfume, se você pegar lá o seu Malbec, né? Então você está ali diante do espelho, né? Não sei quantas vezes você passa, tem gente que passa só aqui, aí espalha assim, faz assim. E você vem para o culto. O teu perfume é para vir para o culto. Amém? Então você passa, vem para o culto. Aí termina o culto, você diz, ó, perfume, não cheira mais, porque agora eu vou para a pizzaria. Você era para cheirar só na igreja. Irmãos, o perfume vai obedecer? Não. O cheiro que você exala aqui, você vai exalar lá fora. Sim ou não? Óbvio. Por que é então que nós achamos que nós só vamos exalar o bom perfume de Cristo dentro da igreja? O Senhor espera uma igreja que exale o seu bom perfume onde ela estiver, no ambiente que ela estiver, com um grupo de amigos que ela estiver. Amém? Onde ela estiver, irmãos, nós é que precisamos exercer influência. Não importa a cultura, não importa quais são os princípios, se nós chegamos, nós somos luz. Amém? Nós, a igreja que tem um grupo de pedal, né? A gente tem um grupo de pedal aí de ciclista, tá grande que só. E eu entrei para um outro grupo agora, e eles não tinham uma identidade ainda assim espiritual. E aí uma pessoa disse, pastor, que bom que o senhor chegou, porque agora a gente vai orar. Eu disse, amém. A gente disse, então antes de sair para todo pedal, nós vamos orar. Nós não podemos esquecer que, pastor, eu estou estudando, eu quero medicina, amém, para a glória de Deus, para cumprir a missão. Pedreiro, você é pedreiro, pois precisa ser um pedreiro que torne o nome do Senhor glorificado através da sua profissão. Você é um estudante, mas isso precisa glorificar o nome do Senhor. E se Deus te chamou para largar tudo como Pedro, larga as redes e vem, então cabe a você fazer isso. Mas meus irmãos, será que nós temos dado a atenção ou ênfase à obra que Deus tem para nós? É tão lindo assistir os missionários, né, pregando o evangelho, mas até o ponto que isso não nos toca. Porque quando nos toca, quando mexe com a gente, aí você diz, não, Deus chamou os missionários, eu só quero ir para o culto. Eu só quero ir à igreja nos finais de semana. Mas nós precisamos ter muita cautela aqui. Primeiro, eu quero trazer 3 aspectos pelos quais nós precisamos ter muito cuidado com relação a essa missão. O primeiro, irmãos, não fui eu que chamei vocês. Não foi o pastor Raimundo Nonato. Não foi o pastor que você mais admira na face da terra. A primeira observação, o primeiro ponto dessa mensagem: esse chamado, ele é divino. Foi Deus que te chamou. Você já observou que quando alguém nos pede, ou nos convoca, ou nos convida para alguma coisa, dependendo de quem chamou, tem mais peso ou não, né? Já viu quando uma pessoa irresponsável pede o seu carro emprestado? E você dá aquele migué? Não, bateu o motor, não está andando não, né? Você roda, inventa, mas não empresta. Mas tem aquele cara, aquele seu amigo, irmão Daniel, que o cara é instrutor de trânsito. Aí ele diz, moço, eu não queria, mas tem como me arrumar o carro? Você diz, está aqui, meu amigo, vai lá. E tem aquele que é barbeiro, mas que paga quando ele bate. Você já sabe que vai bater, mas você empresta, porque ele paga as contas dele, né? Então, dependendo de quem pede, tem um peso. Aquela sua amiga que pede a sua chapinha emprestada, aquela de cerâmica do Egito que você tem lá, seu babyliss. E você sabe que ela é daquelas que pede e acha que foi uma oferta, que não tem. Então você já não empresta. Mas quando é alguém que vive te emprestando as coisas também, inclusive agora você está com a roupa dela emprestada, você lhe entrega. Porque vai muito de quem está pedindo favor. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O assunto que eu estou falando para vocês não sou eu que pedi. Foi o próprio Deus, irmãos.
Deus nos entregou uma missão. Jesus diz: assim como eu glorifiquei o Pai, está no verso de número 20, eles vão te glorificar também na terra. A missão que você recebeu é divina. O Deus que nós cremos é um Deus ativo na missão de salvar o mundo dos seus deleitos, dos seus pecados. Irmão, seria muito fácil e irresponsável viver uma vida nessa terra onde eu trabalho, conquisto, ganho, lucro, mas eu não me importo com vidas, eu não me importo com missões, eu não me importo com o reino de Deus, eu não tenho entendimento de uma missão. Nós vivemos um tempo de um povo cansado, sobrecarregado, por conta de tantos afazeres, 3 empregos, 2 faculdades. O menino é que vai diminuindo, né? Antigamente era 10 meninos, hoje é 1 só, que corre por 3, por 2. Mas nós estamos tão sobrecarregados, nós estamos tão cheios de afazeres, que daqui a pouco você acaba esquecendo de viver a sua principal missão, o principal propósito pelo qual você veio a este mundo. Eu não estou falando de algo que eu estabeleci, de uma norma que a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, os presbiterianos, cristãos, Deus é amor, Nova Aliança, não! Eu estou falando de algo que os pastores de todas essas igrejas falam, que é uma verdade bíblica que vem de Deus. Todos nós fomos chamados, o que está em Marcos 16:15, de ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma verdade, e à medida que o tempo passa, menos tempo nós temos para viver essa missão e essa verdade. Cada episódio de um seriado da Netflix que você assiste, há menos tempo que nós temos para cumprir. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas eu estou te dizendo que se isso tem te tirado do centro, do foco, é preocupante. É muito fácil viver uma vida inteira nessa terra sem se importar com as coisas do reino. Ganhar dinheiro, fazer menino, casar, se dar sem casamento. Mas tem outro lugar na Bíblia que aparece essa narrativa: Noé. Nos tempos de Noé, as pessoas casavam, se davam sem casamento, pecavam, e Noé construindo a arca. E as pessoas que estavam tão atarefadas e olhavam para Noé construindo a arca, diziam: Noé, seu louco, nem chover está chovendo. A Bíblia diz até que veio o dilúvio, e elas caíram em si, que o único que estava certo era aquele que estava fazendo tudo o que os outros consideravam errado. Irmãos, as nossas muitas tarefas, os nossos muitos afazeres, no final tem que cooperar para o reino. A minha rotina, ela é muito intensa, só que quando chega a noite eu consigo dormir, porque eu sei que o que eu estou fazendo coopera para o reino. Foi um chamado de Deus. Um momento assim que eu não sabia como seria, foi o dia que eu fui pedir as contas para o meu patrão. O dia eu não sabia como que ia ser essa conversa, eu não sabia como é que vai ser. Eu vou sair do meu trabalho e vou cuidar de uma igreja, e eu não vou mais, sabe, eu fiquei naquela guerra, como é que vai ser esse negócio? Senhor, tem certeza que é isso que o Senhor quer? E eu lembro no dia que eu fui conversar com o meu patrão, eu chamei ele, eu disse: olha, eu preciso conversar, ter uma conversa séria contigo. Ele disse assim: eu já sei, Lucas, tu vai pedir as contas porque tu vai ser pastor, né? Aí eu digo: yes! Era isso então, porque se ele tivesse dito assim: eu não sei como é que tu sem vergonha desse jeito quer fazer as coisas de Deus, aí eu ia desistir, irmão. Eu ia dizer: não, deixa eu continuar trabalhando mesmo. Mas quando ele fala aquilo, eu entendo que o bom perfume já estava exalando, as pessoas já estavam sentindo o cheiro, então eu estava no caminho. Mas meus irmãos, às vezes nós estamos tão amarrotados de tantas coisas, e você acaba esquecendo que não é a igreja que está te pedindo, foi Deus que te entregou uma missão. Portanto, me ouça, como você já ouviu inúmeros pastores. Eu não sei quantos pastores já passaram pela sua vida, quantos homens e mulheres morreram pregando essa mensagem. Irmãos, você não vai prestar conta comigo, nós prestaremos conta com Deus.
Existe uma obra a ser cumprida, existe uma missão a ser cumprida, e o nosso dinheiro não pode pagar ou dar justificativa no nosso lugar. Pastor, mas eram 3 faculdades. Vá se preparando para o seu discurso com Deus. Independente do que você faz, como eu disse, se você não tem um chamado em tempo integral para largar tudo e servir a Deus, você vai glorificar a Deus no meio das tuas faculdades, no meio do teu trabalho, lá nesse ambiente que você vai glorificar o nome do Senhor. Agora, mesmo lá você precisa glorificar o nome do Senhor. Você precisa encontrar tempo para tornar o reino de Deus conhecido. Mas eu não entendo como é que na minha vida, eu não sei, eu acho que eu não fui chamado para isso não. Se você ler comigo no verso 6, ele diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. A missão de Jesus foi revelar o Pai. O propósito de Jesus na terra foi revelar o Pai. Se nós somos herdeiros dele, e se ele disse no verso 20 que nos deu a mesma missão que ele tinha, ele nos entregou, qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Revelar o Pai também. Eu e você fomos chamados, escolhidos para revelar o Pai, para glorificar o Pai. E a pergunta é: como nós temos reagido a isso? Lembrando que a missão que você tem não é de homens, não foi homens que te deram. No versículo 18: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha comigo o verso 18, leia aí. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Presta atenção, irmãos, no nome de Jesus, leia isso com atenção. Jesus está dizendo que da mesma forma que ele veio a este mundo, nós também fomos enviados. Jesus está dizendo que a missão que ele cumpriu, ele entregou para nós. Sim, talvez este culto não seja aquele culto que você gostaria de ter vindo, porque você queria receber uma outra mensagem. Quando eu estou em casa, irmãos, orando e pedindo a Deus uma direção, e ele traz palavra como essa, eu digo: vai ter gente que não vai gostar. Ele diz: só obedece. Nós recebemos a mesma missão de Jesus, o mesmo propósito de Jesus, o bom perfume dele. Irmão, se eu ando com ele, o perfume dele vai estar em mim. As mulheres conhecem essa estratégia. Oxe, em qualquer perfume diferente elas percebem. O bom perfume de Jesus tem que estar em mim. Se eu ando com ele, se eu convivo com ele, se eu me relaciono com ele, eu preciso exalar o mesmo cheiro que ele, irmãos. Você sabia que o cachorro faz isso? O cachorro, quando ele te cheira e ele não te dá moral, eu descobri, me ensinaram, né? Que um cachorro, quando te cheira e não te dá moral, é porque você não tem cheiro de cachorro. Se você tiver um outro cachorro em casa, e quando um cachorro da rua te cheira, ele fica todo feliz, né? Ele faz assim, ó. Agora, quando você é aquela pessoa que não gosta de animal, que não tem animal, ele te cheira e a vontade dele é te dar uma mordida na canela. Mas quando você tem outro animal, ele reconhece quando ele te cheira, né? Lá em casa a gente está se preparando psicologicamente, que está chegando um cachorro essa semana. A minha oração é: Senhor, que a energia dos meus filhos descarregue com esse cachorro. É necessário que nós exalemos o bom perfume de Cristo por onde a gente anda. Porque a missão quem te deu não fui eu, não foi a igreja, foi o próprio Deus. Ele diz: da mesma forma que eu te enviei, vocês vão enviar, vocês serão enviados, vocês são enviados. Irmãos, assim como Jesus viveu, nós devemos viver. Segundo lugar, por que é que nós não cumprimos essa missão? É por causa, irmãos, dos desafios. Anote aí, existem obstáculos para essa missão não ser cumprida. Quais são eles, pastor? Se nós lermos o livro de Mateus capítulo 4, verso 1, assim que Jesus é batizado, e esse é um dos momentos triunfais do ministério de Jesus,
Porque quando ele nasce, muitos diziam, não é um enviado de Deus. Esse com certeza não veio, não é o Cristo, não é o Messias. Eles esperavam um Deus transvestido de armadura, de espada, de escudo, que lutasse, que entendesse dos Paranauê, do Muay Thai, de todas as artes marciais. Então vem um bebê. Então eles dizem, não é o nosso Cristo. Mas quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que uma pomba desce, o céu se abre, então se ouve do céu, este é o meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Uau! Até aqui está tudo lindo. Jesus diz, meu pai me ama, eu sou o filho que ele se compraz. Aí Deus diz, meu filho, vai para o deserto ser tentado pelo diabo. O que acontece no mistério de Jesus, logo após o batismo, é ir para o deserto ser tentado pelo diabo. Ele é filho de Deus. Às vezes nós não entendemos o porquê de tantos obstáculos se levantarem na nossa vida. É porque quando existe uma missão e um propósito a ser cumprido, os levantes de Satanás virão contra nós, para que nós possamos suportar tudo isso e viver com excelência aquilo que Deus tem preparado para nós, para a nossa vida, para o nosso ministério, para que nós possamos cumprir o nosso ID. É por isso que os obstáculos se levantam, e eles vêm de diversas formas. Um dos obstáculos que se levanta é o nosso limitado entendimento sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas pessoas, na hora que as coisas apertam, ela diz, eu vou beber de novo, eu vou me desviar, porque isso não é para mim. Irmão, Jesus, quando mais ele foi espremido, mais ele exalou o perfume do Pai, mais ele glorificou o nome do Pai, mais ele revelou o Pai. Quando nós somos exprimidos, o que é que sai de nós? O que é que sai de nós quando alguém nos aperta? Quando nós somos encurralados, quando nós somos colocados contra a parede? É nesse momento que nós mais glorificamos o Pai, ou é nesse momento que nós desistimos? Irmãos, quando se trata da missão divina, os obstáculos são muitos, porque essa é uma guerra espiritual. Outro obstáculo que se levanta é a insensibilidade, ou a falta de vontade. Existe uma doença, uma enfermidade chamada hanseníase. É uma lepra, né? A hanseníase, uma das características dela é porque você não tem sensibilidade no local da ação dessa enfermidade. Alguém pode te furar e você não sente. Essa é uma doença física. Eu vi de perto isso. Mas, meus irmãos, infelizmente, essa geração tem sido tomada por uma hanseníase espiritual. Diga misericórdia. Pastor, como é que ela acontece? Às vezes tem uma pessoa padecendo do seu lado e você não consegue perceber. Tem um vizinho seu morrendo e você não consegue emitir socorro. Às vezes a tua vida espiritual não está boa e você está fingindo que nada disso está acontecendo. Isso é uma lepra espiritual. É uma insensibilidade às coisas de Deus. Irmãos, o missionário, ele chora com aquilo que Deus chora. O missionário, quem entende o seu propósito missionário, ele se compadece daquilo que Deus se compadece. Eu só tenho aparência de durão, nem isso, né? Mas pense numa manteiga derretida. Irmãos, eu assisti um documentário da Cruz Vermelha. Se eu assistir um documentário do Médicos Sem Fronteiras, chorando do começo ao fim. Se eu ver esses vídeos missionários, em Moçambique eu não chorava na frente deles, eu ia para o quarto. Nós precisamos nos compadecer daquilo que Deus se compadece. Nós precisamos ter misericórdia daquilo que Deus tem misericórdia. Um dos obstáculos para nós cumprirmos a nossa missão nesse tempo é a insensibilidade. Eu lembro do dia que eu estava em um alagamento. Eu estava numa calçada alta, protegido, e uma pessoa no alagamento estancou a moto dele, a água na metade da moto assim. E eu ficava dizendo, ninguém vai ajudar, moço, esse povo são insensíveis. E eu aqui na calçada dessa altura aqui, né? E a água aqui passando e o cabo na moto lá. E eu dizia, esse povo não tem um coração duro, ó. Ninguém vai ajudar. Até que vi a voz do Espírito dizendo assim, tu tá fazendo o que aí mesmo? Irmãos, eu fiquei tão constrangido. Eu estava saindo do serviço. Eu que sei que uma roupa não dá para enxugar para o outro dia.
porque inverno não tem sol, então se eu molhasse a minha roupa de serviço, né? E eu orando para Deus mandar alguém, mas eu não queria sair da minha zona de conforto. E o homem lá bebia um pouco de água e respirava de novo, e a moto ficava de cabeça para baixo. Até que eu tive que entender que Deus naquela hora desviou todo mundo, porque Ele queria que o juiz descesse lá para ajudar, né? O que estava julgando os outros. Eu aprendi a lição. Cheguei lá e disse: quer uma ajuda? Aquelas perguntas óbvias que a gente faz, né? Ô amigão, quer uma ajuda aí? Se ele fosse um pouco mais seu lungo, ele diria: não, imagina, estou banhando minha moto. Às vezes, irmãos, nós estamos tão bem que nós não estamos atentos à necessidade do outro, às dores do outro, ao sofrimento do outro. Mas um desafio é a falta de tempo e a sobrecarga do dia a dia. Ouça com graça o que eu vou te falar. Irmãos, quantas pessoas não estão sem tempo até para vir no culto? Como é que essas pessoas encontrarão tempo para o evangelismo pessoal? Eu não estou dizendo que se você não vir no culto de domingo você não é mais crente, não. Pelo contrário, você pode ser muito crente e não vir aqui. Mas as pessoas estão dizendo assim: nem o culto eu estou conseguindo ir de tanta coisa. Imagina se essa pessoa vai conseguir sair da sua casa para pregar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Não se faz a obra do Senhor relaxadamente. Não se faz a obra do Senhor sem tempo. Tempo foi a coisa que Jesus mais abdicou para que nós tivéssemos tempo. A única coisa que Jesus não teve foi tempo. A vida de Jesus foi precoce. Ele viveu tudo que tinha para viver de forma rápida. Ano que vem, se Jesus me levar na idade dele, eu morro. Eu queria não, tem muita coisa para viver. Mas Jesus viveu tudo que ele tinha para viver. Ainda disse: pai, eu estou voltando para ti. A falta de tempo. Eu estou muito cansado. Eu estou muito atarefado. Eu estou muito sobrecarregado. Pastor, é um menino. Pastor, é minha mulher, é meu marido, é minha sogra, é o cachorro, é o papagaio que não para de cantar o hino do Flamengo. A gente tem vontade de dar desculpa, gente. No final, tudo isso só está nos tirando do alvo, da missão que nós temos para cumprir. Escute uma coisa: não sou eu, não é o pastor Lucas que está te colocando essa missão, foi Deus que te entregou. Quando o evangelho deixar de ser um peso, esses dias, irmãos, eu estava tão cansado. Lá em casa a gente tem algumas coisas, né? Momento de orar, devocional, ler a Bíblia, e enfim, mas um daqueles dias que eu queria dormir, né? Eu peguei meu filho: bora dormir, meu filho, bora. Ele disse: pai, a gente não orou. Eu estava tão cansado que eu digo: não, mãe, eu oro. Irmão, mas quando ele me lembra que tem que orar, eu entendo que ele não está fazendo por obrigação, mas por entendimento de que precisa, de que ele necessita. Porque quando é por obrigação, só faz quando a gente pede ou manda. Mas quando ele me lembra de que tem que orar, ele está lembrando que aquilo é uma necessidade minha e dele. Quantos estão me entendendo? Se eu estou fazendo as coisas do Senhor porque um líder me ligou, porque alguém me obrigou, pode até servir momentaneamente para a igreja local, mas não é isso que Deus espera, não é isso que vai glorificar o nome dele. Nós precisamos, irmãos, colocar na balança as coisas que têm roubado o nosso tempo, as coisas que têm feito a gente na nossa correria, e descobrir, no final, isso está cooperando para a missão, para o propósito. A moto que você, quando tirou da concessionária, levou seu líder, derramou o óleo e disse: eita Jesus, essa aqui é missionária, essa aqui só vai, é para o teu reino. Quantas pessoas ela carregou, quantos desviados ela já tirou da boca de fumo para levar para o centro de recuperação? O carro que a gente orou é teu, Jesus, mas só sabe andar para o trabalho, só sabe andar para o futebol, só sabe andar para todas essas coisas. Irmãos, o que gera peso é o acúmulo.
O que gera peso é o acúmulo. Se você não acumular, não é pesado. Se você fizer todos os dias, não se torna peso. Pegue a Bíblia para ler em um ano. Fique um mês sem ler para você ver. Irmãos, é bagaceira. No dia seguinte, a Bíblia em um ano, ou a Bíblia em 6 meses, vai dar uma média de 12 capítulos, 10 a 12. No dia seguinte, você tem 24 capítulos para ler. Fique 3 dias. 4. Aquilo que era leve começa a se tornar um peso. A missão ela é mais fácil quando nós fazemos tudo o que nós temos para fazer naquele momento. Mas quando a gente começa a jogar, deixar tudo para depois, começa a se tornar um peso. Tudo isso é comprovado na nossa falta de compromisso com as coisas do reino, na nossa falta de prioridade com as coisas de Deus, com aquilo que vem de Deus, com o nosso devocional. Como anda seu... Pastor, eu não concordo, eu estou muito bem, graças a Deus, amém. Feche teus olhos por 10 segundos. Feche teus olhos por 10 segundos. Essa semana, quantas vezes você evangelizou? Essa semana, quanto do seu tempo foi voltado para as coisas do reino? Devocional, estudo da palavra, meditação, oração. Essa semana, quanto tempo você passou exalando o bom perfume de Cristo, glorificando a Deus? Quantas vezes você chegou a Deus e disse: o que eu tenho para fazer essa semana, Senhor? Pai, qual é a missão? Pai, o que o Senhor tem para mim essa semana? Pode abrir os teus olhos. O bom do Evangelho, sabe, irmãos, um político, quando ele está falando no palanque, sou do tempo do palanque, ele tem que se desdobrar. Meu povo e minha pólvora, né? Eu prometo que essas ruas vão ser asfaltadas, eu prometo. Só que o povo já está calejado. O povo ouve aquilo e diz, joga tomate, né? O bom do reino de Deus é que enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo, eu sei disso porque acontece quando eu estou sendo ministrado. Eu não posso convencer ninguém, mas o Espírito Santo ele passeia pela igreja e vai ministrando no teu coração acerca do que precisa ser feito, acerca das coisas que tem que mudar, das decisões que tem que ser tomadas. Num palanque de político não tem isso. Numa reunião da empresa não tem essas coisas. Só aqui, onde o Espírito Santo tem liberdade para ministrar os nossos corações. Então eu não preciso te convencer. Esse papel cabe ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E por último, irmãos, essa missão também tem recompensas. Diga amém. As recompensas da missão. Se nós cremos que Jesus me deu a mesma missão dele, árdua nessa terra, eu preciso crer que eu também desfrutarei dos mesmos galardões, das mesmas recompensas. Irmãos, tem coisas que o dinheiro não paga. As recompensas são muitas. A alegria de você ser útil na vida de alguém. Eu não sei se você já teve essa sensação. Alguém chegar para você e dizer: olha, você foi usado por Deus. Aquela palavra que você liberou, aquilo, Deus falou ao meu coração. Irmãos, o que dinheiro pode pagar isso? Quando alguém diz: pastor, eu quero só agradecer por aquela oração, eu já estou melhor. Irmãos, aí meu dia, acabo de ganhar meu dia. Quando alguém diz: eu quero agradecer porque eu já estou curada, eu fiz o exame. Irmãos, a gente ganha o dia. Você já teve a sensação de alguém dizer: você foi usado por Deus, eu quero te agradecer, você foi bênção de Deus na minha vida? Existem coisas que nós jamais poderíamos ganhar em outro lugar. Tem coisas que só no reino de Deus. Nada pode ser melhor do que a sensação de pertencimento, de que você está sendo útil no reino de Deus. Toda vez que você pode ser usado por Deus. Um dia desses, uma pessoa aqui na igreja, a gente fazendo um atendimento, ela disse: pastor, eu já passei por vários psicólogos e psiquiatras, mas o aconselhamento com o senhor foi diferente de tudo. Todas as outras conversas que eu tive não tinham me ajudado, mas hoje eu estou bem, graças a Deus. Depois daquela conversa as coisas estão boas. Irmãos, é nessa hora que eu digo: então ainda estou no rumo.
de prestar, Jesus, continua, né? Sabe, quando você sabe que o seu esforço tem ajudado alguém, quando alguém diz, eu não me desviei, porque é por causa daquela sua oração, eu lembrei daquela sua oração, e foi o que me tirou, eu estava doido para pecar, para chutar o balde, mas eu lembrei das palavras daquela oração. Irmãos, as recompensas nossas são as mesmas de Jesus. Se Ele teve recompensa, nós teremos. A alegria de termos deixado a nossa marca na nossa passagem por a terra. Você já parou para pensar, José Edinaldo? Um vizinho seu que você fala do amor de Jesus, daqui a alguns anos pode estar sendo pastor de uma igreja, dizendo, eu louvo a Deus pela vida do José Edinaldo, que um dia falou de Jesus para mim, hoje eu estou aqui. Isso nada pode comprar, irmãos, isso nada pode pagar. A experiência de ter marcado a vida de alguém, de ter proporcionado com que o evangelho chegasse à casa de alguém, talvez uma carona que você deu para alguém um dia na igreja, e naquele culto aquela pessoa conheceu Jesus. Talvez o teu testemunho. Tem pessoas que não são pregadoras, que não são cantoras, mas elas por onde andam, mesmo no trabalho, elas exalam o perfume de Jesus, e o testemunho delas prega por ela. Aliás, a maior pregação é o testemunho. Às vezes o seu testemunho está fazendo com que outras pessoas se convertam. Irmãos, e uma das maiores recompensas, a recompensa de não ter decepcionado o Senhor durante a nossa vida nessa terra. Um dia, todos nós chegaremos diante de Deus, e Ele vai dizer, mostre-me tuas mãos, o que você fez com os dons que eu te dei, o que você fez com as habilidades que eu te dei. Às vezes a gente se gaba, né? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente se gaba? Olha, não é me engrandecendo não, mas inteligente igual eu, acho difícil achar. Não é me gabando não, mas cozinheiro igual eu, meu amigo, eu tempero uma comida só no oi. Às vezes a gente se gaba, motorista igual eu, profissional igual eu. Pois é, um dia nós estaremos diante de Deus, e Ele vai dizer, e a cozinheira que não tinha ninguém igual, quantas pessoas ela alimentou? E o motorista que não tinha igual, quantas almas ele conduziu do inferno ao céu? E o profissional que se gabava de ser o melhor, como isso influenciou as pessoas a me conhecerem? Como isso tornou o meu nome conhecido? São coisas como essas que nós precisamos nos perguntar. Irmãos, porque eu estava ali na comunidade terapeuta, tem mais de 70 homens, mas eu não consigo deixar de pensar em quantos ainda estão perdidos. Ano passado eu tive o privilégio de realizar um sonho, que era conhecer as cataratas do Iguaçu, né? Uma das maravilhas do mundo, pegar aquela nubrina no zóio, né? Mas, irmãos, eu quero compartilhar uma experiência. Quando eu cheguei lá, eu olhando para aquilo, a única coisa assim que, é claro, eu aproveitei tudo, mas eu fiquei pensando, tudo isso aqui, o Senhor construiu, o Senhor fez, mas o Senhor dá mais valor às almas que estão perdidas nas ruas, aos órfãos, às viúvas, os necessitados. Enquanto muitos, eu estava olhando, muitos estão aqui, né? Tem gente que até adora as cataratas, eles se ajoelham lá e, irmãos, enquanto a gente está no Lençol Maranhense, enquanto a gente está na Jericoacoara da vida, e não é pecado, mas enquanto a gente faz tudo para um dia estar lá, existem missionários fazendo tudo para um dia, não só chegar ao céu, mas levar pessoas ao céu. E se você é uma pessoa que busca viver a vontade de Deus, entenda que é prazer de Deus te levar às cataratas, às pedras caídas, às canoas quebradas. É prazer de Deus te levar. Mas será que a gente não tem vivido só pensando naquilo que deveria ser bônus? Muita coisa na nossa vida deveria ser bônus. A gente está se matando por aquilo que é bônus e esquecendo o prêmio principal. É contraditório, é controverso. Da minha vida pelo bônus e esquecer do principal. Irmãos, existe um prêmio maior, existe uma graça maior, a alegria de saber que o nome de Deus foi glorificado através da minha vida. Pensa, eu, pecador, mais um Silva,
Eu sou só mais um Silva nesse mundo de meu Deus. Irmãos, mas eu consegui fazer o nome de Deus ser glorificado através da minha vida. A alegria de termos deixado a nossa marca. A alegria de alguém um dia dizer: eu quero agradecer a irmã que trouxe uma cesta básica aqui. E talvez você não foi capaz de dar um emprego, talvez você não alimentou ela a vida toda, mas naquele dia aquela cesta básica foi o mantimento necessário que ela precisava. A alegria de nós nos tornarmos alguém que faz parte da engrenagem para que o mecanismo do Evangelho funcione nessa terra. Cuidado com as distrações. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 25, verso 21: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para a alegria do teu Senhor. Mas a Bíblia também diz sobre o servo mau, que ele não será recebido, que ele não será reconhecido. Irmãos, aos que são verdadeiramente filhos de Deus, há um caminho a seguir, e esse caminho é o de Cristo. Existe uma obra, existe uma missão a ser cumprida. Deus tem mais para ti, além do que botar uma roupa para trabalhar todos os dias, chegar do serviço, comer, tomar banho e dormir. E entenda, se você não foi chamado para o tempo integral, você vai ter que continuar fazendo isso. Porém, nesse inteirinho tem que achar tempo para as coisas de Deus. Tem que fazer com que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Tem que fazer mais pelo reino. Porque o tempo que nós tínhamos há 1 hora atrás, nós não temos mais. A disposição que a gente tinha, nós não temos mais. Pare de gastar os seus neurônios com o amanhã que ainda não chegou. Pare de guardar remorso do ontem que já passou. O que Deus tem para nós, Ele quer fazer hoje. A obra que Deus tem para nós é para ser vivida agora, nesse momento. Os meninos que estavam com Lucas aqui, a equipe da Jocum, até dar comida para eles era difícil. A gente levava eles para comer, enquanto o pedido estava sendo preparado, eles estavam evangelizando. Aí a comida esfriando e eles pregando a palavra. Às vezes a gente diz: não, mas não dá tempo. Enquanto o teu feijão cozinha, dava tempo sair lá na casa da vizinha. A gente não ia antes para contar uma fofoca? Vai agora e fala do amor de Jesus. Ah, eu não tive tempo para ver minha vizinha essa semana e chamar para o culto. Não teve. Mas você sabe o que aconteceu no Pantanal. Se coloque de pé, cara. Irmãos, no nome de Jesus. Quantos de nós estamos dispostos a dizer: Pai, eu te glorificarei na terra? Feche os teus olhos. Como eu te disse, o bom do reino de Deus, da igreja, é que enquanto eu estou aqui, o Espírito Santo ele vai falando ao teu coração. O que é que precisa de um ajuste? Qual é o tempo desnecessário que precisa ser retirado para colocar algo que venha glorificar o nome de Deus? Qual é a área da minha vida? Irmãos, toda pregação, antes de eu pregar a vocês, o Senhor exige de mim isso. Antes de eu trazer a crise para vocês, eu sou o primeiro a ficar em crise. Não tem, irmãos, como eu fugir do entendimento. Toda vez que alguém da igreja se afasta de Deus, eu me cobro por isso. Todo casamento da igreja que não está bem, eu me cobro por isso, porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Toda ovelha minha que está pensando em desviar, eu me cobro por isso. Eu não queria ser chamado de um anjo da igreja, não. É muita responsabilidade, mas se a Bíblia me atribuiu isso, eu preciso zelar e lutar por essa missão, até que Jesus volte. Existe uma obra específica para mim e para a tua vida, e nós temos pouco tempo para cumprir isso, igreja. Nós temos pouco tempo para correr atrás dos perdidos. Nós temos pouco tempo para evangelizar, para anunciar o amor de Deus,
Pastor, o que que eu faço? Deixa esse perfume de Jesus exalar através da tua vida. E quando as pessoas perguntarem que cheiro é esse, você diz: é o do meu Pai que está em mim e eu nele. E ele diz: eu quero isso para mim. E você diz: me dá um abraço aqui, tem jeito, vamos. No nome de Jesus. Pergunte para o Senhor: Pai, o que que tem me atrapalhado, me impedido de glorificar o teu nome? Qual área da minha vida que pode estar me impedindo de tornar o teu reino conhecido? Quais áreas do meu coração que precisam ser compradas, que precisam ser tomadas pelo Senhor para que eu passe a me importar com o que o Senhor se importa? Faça essa pergunta para Jesus: quais são as coisas que o Senhor se importa? Diga para Ele: eu quero me importar com aquilo que o Senhor se importa, eu quero me preocupar com aquilo que os céus se preocupam, eu quero dar atenção àquilo que Deus dá atenção. Diga: Senhor, me ajuda a não ficar me preocupando com as coisas deste mundo, me ajuda a tirar o meu coração daquilo que é passageiro, daquilo que é banal, daquilo que é temporário, Senhor. Peça ao Senhor para inserir a eternidade no teu coração. Peça ao Senhor para colocar aquilo que é eterno no teu coração, aquilo que a traça e a ferrugem não podem destruir. Fale com Deus. Converse com Ele no nome de Jesus. Pergunte quais são as coisas que têm roubado o teu precioso tempo com Ele.